Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como que você está? Está conseguindo ler, interpretar certinho a Bíblia? Está tirando alguns aprendizados? Lembre-se, deixa nos comentários aquilo que você pensou, refletiu e aplicou na sua vida, que vai ser muito interessante nós daqui do programa sabermos. E também você pode estar ajudando outras pessoas fazendo isso. Tudo bem? Então, no episódio de hoje, nós vamos dar sequência no livro de Segunda Crônicas. No episódio anterior, nós lemos do capítulo 6 ao capítulo 10. E isso pôde nos proporcionar um aprendizado muito importante, apesar de dos capítulos 6 ao capítulo 10 ter falado da história do reinado de Salomão. Lembrando que o livro de Crônicas ele é um registro dos reis que dominaram sobre Israel e sobre Judá, que aí teve a separação dos reinos depois, né? Então, o que nós podemos ver? Que esse registro ele foi bem rápido, contando esses capítulos, né? Foi um registro bem rápido do reinado de Salomão, da maneira como ele guiou o povo, como Salomão teve a aprovação e as promessas de Deus, como Salomão construiu outras cidades. Foi falado também das suas riquezas, né? Que ele era tão rico que não teve rei igual. E a sua morte. Até por fim, entrou no reinado do seu filho, que aí nós vamos dar continuidade na leitura de hoje. Então, essa história do Salomão, ela traz muitos aprendizados, muitas reflexões que nós podemos tirar, mas de dois modos nós podemos ressaltar duas coisas, que é a busca pela sabedoria e o cumprimento dos mandamentos de Deus. Isso que trouxe tudo a Salomão. Nós podemos ver a primeira vez que Deus aparece para ele, ele pede sabedoria. Então, a busca por sabedoria. E a segunda vez que Deus aparece para ele, Deus fala: se você cumprir todos os meus mandamentos, for obediente, seguir as ordenanças, sempre terá reino na casa de seu pai, sempre terá um rei e tal. Então, o que nós podemos ver? Primeiro passo: buscar sabedoria. Não é dinheiro, não é riqueza, não é bens materiais. Isso é bom? Claro, eu gosto, você gosta, todo mundo gosta. Mas o principal, a sabedoria, o conhecimento, a obtenção de informação e como utilizar ela, como colocar em prática. E claro, colocar em prática. E aí, a busca por conhecimento e informação que vai ser transformada em sabedoria vai fazer com que nós desenvolvemos a capacidade de observar mais os mandamentos de Deus, escutar mais a Deus. Lembrando da pergunta lá no começo da gravação dos vídeos, era como você escuta a voz de Deus? Então, peça por sabedoria, por compreensão e viva a sua experiência, porque em momento algum nós já chegamos no livro de Segunda Crônicas, desde Gênesis até as Segundas Crônicas. Pela minha Bíblia aqui, ó. Minha Bíblia. Ok? Nós já lemos 452 páginas. Legal. Nós tivemos muitas reflexões, muitos aprendizados, muitos ensinamentos ensinados pela Bíblia. Em nenhum momento falou de religião. Sou religioso? Não. Me interesso por religião e saber como se desenvolve uma religião? Sim, eu vou atrás, eu busco e tal. Mas isso é uma coisa minha, entender sobre religião. Não que eu siga uma, mas a Bíblia não é sobre religião. Por isso que aconselho você mesmo ler, você mesmo viver a vivência. Não somente alguém ler por você, mas você ler e você
experimentar e fazer. Tudo bem? Lembre-se de curtir e comentar esse vídeo para também possa entregar para mais pessoas. Se você souber de alguém que quer começar a ler a Bíblia, ou alguém que você vê, pô, isso é legal você saber, encaminha para a pessoa também, para que essa pessoa tenha possibilidade de conhecer mais sobre a palavra de Deus, não é sobre religião. E o principal, leia a Bíblia. De tudo que a gente está falando aqui, fazendo e refletindo e pensando, o principal, leia a Bíblia. O que se aprender, coloque em prática. E só vai. Então vamos lá, vamos dar continuidade no episódio de hoje com a leitura do livro de 2 Crônicas, capítulo 11. Nós vamos ler até o capítulo 15. Vamos lá. Segundo livro das Crônicas, capítulo 11. Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Vindo, pois, Reoboão a Jerusalém, ajuntou da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino de Reoboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaias, homem de Deus, dizendo: Fala a Reoboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel, em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Tornai cada um a sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram as palavras do Senhor, e desistiram de ir contra Jeroboão. E Reoboão habitou em Jerusalém, e edificou cidades para a fortaleza em Judá. Edificou, pois, a Belém, e a Etã, e a Tecoa, e a Bet-zur, e a Socó, e a Adulão, e a Gate, e a Maressa, e a Zif, e a Adoraim, e a Laquis, e a Azeca, e a Zora, e a Aijalon, e a Hebron, que estavam em Judá, e em Benjamim, cidade forte. E fortificou estas fortalezas, e pôs nelas maiorais, e armazéns de víveres, de azeite e vinho, e pôs em cada cidade pavês e lanças. Fortificou-as em grande maneira. E Judá e Benjamim permaneceram. Todos os que temem Deus vêm a Jerusalém. Também os sacerdotes e os levitas que haviam em todo Israel se ajuntaram a ele de todo o seu termo, porque os levitas deixaram os seus arrabaldes e a sua possessão, e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos as lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes, para os altos e para os demônios, para os bezerros que fizeram. Depois desse também, de todas as tribos de Israel, os que deram ao seu coração a buscarem ao Senhor Deus de Israel, vieram a Jerusalém, para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. E assim fortaleceram o reino de Judá, e corroboraram a Reoboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E Reoboão tomou para si por mulher a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e Abiail, filho de Eliabe, filho de Jessé, a qual lhe deu filhos, Igel, e Semarias, e Azaão. E depois dela tomou a Maaca, filho de Absalão. Este lhe deu a Abias, e a Ataia, e a Ziza, e a Selomite. E amava Reoboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Reoboão pôs por cabeça a Abias, filho de Maaca, para ser maioral entre seus irmãos, porque o queria fazer rei. E usou de prudência, e de todos os seus filhos, alguns espalhou por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes
e deu-lhes víveres em abundância, e lhes procurou uma multidão de mulheres. Capítulo 12. Deus castiga Reoboão por causa da idolatria. Sucedeu, pois, que, havendo Reoboão confirmado o reino, e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Pelo que sucedeu no ano quinto do rei Reoboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e com 600.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele no Egito, de líbios, suquitas e etíopes. E tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Então veio Semaias, o profeta, a Reoboão e os príncipes de Judá que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixaste a mim, pelo que eu também vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel, e o rei disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaias, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breves, lhe darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém, por mão de Sisaque. Porém, seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei. Levou tudo, também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. E fez o rei Reoboão, em lugar deles, escudos de cobre, e as entregou na mão dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda e os traziam, e os tomavam, e pôr na câmara da guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que o não destruísse de todo, porque ainda em Judá havia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Reoboão em Jerusalém e reinou. Ora, Reoboão era da idade de 41 anos, quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome da sua mãe Naamá, amonita, e fez o que era mal, porquanto não preparou seu coração para buscar ao Senhor. O sucesso, pois, de Reoboão, assim os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros de Semaias, o profeta, e de Ido, o vidente, na relação das genealogias? E houve guerra entre Reoboão e Jeroboão em todos os seus dias. E Reoboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Abia, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 13. Abias reina e peleja contra Jeroboão. No ano 18º do rei Jeroboão, reinou Abias sobre Israel. 3 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Micaia, filha de Uriel, de Gibeia. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias ordenou a peleja com um exército de varões belicosos, de 400.000 homens escolhidos. E Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos varões valentes. E pôs-se Abias em pé em cima do monte Zemariã, que está nas montanhas de Efraim, e disse: Ouve-me, Jeroboão, e todo Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, e eles e seus filhos por um concerto de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o seu senhor. E ajuntaram-se eles homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Reoboão, filho de Salomão, sendo Reoboão ainda mancebo, e termo de coração, e não podia resistir. E agora cuidais de esforçar-se contra o reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi.
Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão o fez para deuses. Não lançaste vós para o sacerdócio do Senhor, aos filhos de Arão, e os levitas, e não fizeste para vós sacerdotes, como as gentes das outras terras? Qualquer que vem a consagrar com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daquele que não são deuses. Porém, quanto a nós, Senhor, nosso Deus, e nunca o deixamos, e os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra. E queimaram ao Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos, incensos aromáticos, dispondo os pães da proposição sobre a mesa pura, e o castiçal de ouro e suas lâmpadas, para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus. Porém, vós deixaste, e eis que Deus está conosco, na frente, como também aos seus sacerdotes tocando com as trombetas, para dar alarme contra vós e os filhos de Israel. Não pelejais contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão fez uma emboscada em volta, para darem sobre ele por detrás, de maneira que estavam em frente de Judá, e a emboscada por detrás deles. Então Judá olhou, e eis que tinham de pelejar por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou na sua mão. De maneira que Abias e o seu povo fizeram um grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos, e foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo. E os filhos de Judá prevaleceram porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. E Abias seguiu após Jeroboão, e tomou a Betel com os lugares da sua jurisdição, e a Jessana com os lugares da sua jurisdição, e a Efrão com os lugares da sua jurisdição. E Jeroboão não recobrou mais nenhuma força nos dias de Abias, porém o Senhor feriu e morreu. Abia, pois, se fortificou e tomou para si 14 mulheres, e gerou 22 filhos e 16 filhas. Os mais sucessos, pois, de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras, estão escritos na história do profeta Ido. Capítulo 14. Asa reina e vence a Zerá, o etíope. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar, nos seus dias. Esteve a terra em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscassem ao Senhor Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de toda a cidade de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naquele ano, porque o Senhor lhes dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades, e cerquemo-las de muros, e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus. Buscamo-los, e deu-nos repouso em redor. Edificam, pois, e prosperaram. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lanças, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudos e atiravam de arco. Todos esses eram varões valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1.000 milhares, e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefata, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer poderoso, quer de nenhuma força.
Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos, e no Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra Ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá. E fugiram os etíopes. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. E caíram tantos dos etíopes que já não havia deles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército. E levantaram dali muito grande despojo, e feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque terror do Senhor estava sobre eles. E saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado e levaram ovelhas em abundância, camelos, e voltaram a Jerusalém. Capítulo 15. Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Olá, novamente, me desculpe, me chamaram, retorno. Capítulo 15. Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa e disse: Ouve-me, Asa, e toda a Judá, e beija-me. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscares, a achareis, pois se o deixares, o deixarás. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem os sacerdotes que o ensinassem a sem lei. Mas quanto à sua angústia, se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todas as habitações daquela terra, porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, as palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomavam nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou a todo a Judá, e Benjamim, e com ele os estrangeiros de Efraim e Manassés, e de Simeão, porque de Israel vinham a ele grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reino de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas, e entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em voz alta, com júbilo e com trombetas e buzinas. E todo o Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade buscaram e acharam. E o Senhor lhes deu repouso em redor. E também Maaca, mãe do rei Asa, ele a despôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Azera um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxe as coisas que tinham consagrado seu pai, e as coisas que ele tinha consagrado à casa de Deus, prata, ouro e vasos. E não houve guerra até o ano 35º do reino de Asa. Bom, chegamos ao final da leitura de hoje. Agradeço a sua audiência. Lembre-se de ler a Bíblia. Se possível, deixe suas reflexões, seus pensamentos. A gente vai adorar saber e vejo você numa próxima. Até mais.